Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo às minhas primeiras impressões sobre o edital da PMSP para o cargo de oficial, tá? Então eu vou comentar aqui algumas coisas que eu achei interessante, coisas que talvez você possa sentir dificuldade nos seus estudos, então vale a pena você ficar até o final aí, se tiver com pressa, coloque em 2x, mas não deixa de ouvir não, beleza? Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro e vem comigo aqui. Primeira coisa, turma, é um edital que ele veio parecendo a prova do Enem, tá? Quando eu falo prova do Enem, porque ele coloca lá no edital matemática e suas tecnologias. Matemática e suas tecnologias é o nome como vem na prova do Enem, tá? Então você vai encarar, por exemplo, conjuntos numéricos. Só que aqui, turma, não é aquela parte de teoria dos conjuntos, não, tá? É realmente aquela mão na massa, conjunto natural, quando você tem a noção de conjunto inteiro, certo? Aqui você entra nas famosas aplicações, tá? Você entra nas famosas aplicações dentro do seu conjunto. Você tem o conjunto racional. Consequentemente, você teria um conjunto real. Só que aí eu não percebi que ele colocou essa parte do conjunto real aqui não, tá? Mas ele botou noção elementar de números reais. Então ele colocou, mas não como um tópico separado. Beleza? Então aqui, turma, ó, você vai ter que ter uma noção de toda a construção de conjuntos numéricos: natural, inteiro, racional, irracional e depois a junção do real. Além disso, ele colocou para você números complexos, tá? Então você tem que ter aqui uma noção do que é um número complexo, forma algébrica, operações, forma trigonométrica, tá? Ele trouxe também a parte de sequência. Entenda que isso aqui de noção de sequência é você ter uma noção de uma formação de uma sequência numérica que obedece um padrão. Não necessariamente aqui é PA e PG. Ele pode criar, mas aí ele pode falar também, ó, PA e ele fala PG. E isso inclui, turma, tudo de PA e PG, beleza? Grandezas direta e inversamente proporcionais. Aqui é o que você precisa ter como noção de razão e proporção. Tranquilo? Outro tópico: porcentagem, juros simples e juros compostos. Lembrando que juros simples e compostos, você utiliza também umas noções de porcentagem, mas você encara aqui, ó, como tópicos separados, tá? Normalmente, a VUNESP, ela gosta de colocar juros simples e compostos na mesma questão, no sentido de uma comparação. Segundo tópico: polinômios. Terceiro, equações algébricas. E normalmente, turma, apesar dele colocar isso aqui tudo, normalmente as questões giram em torno de primeiro grau e segundo grau. Tá? É o que você tem aí que saber com uma maestria. Quarto ponto, análise combinatória e probabilidade. Nesse quarto ponto, ele colocou PFC, arranjos, permutações e combinações simples. Então, na verdade, turma, aqui você precisa aprender as técnicas de contagem que você tem lá em análise combinatória. Não é só o princípio fundamental da contagem, não, tá? É tudo. 4.3, binômio de Newton, até porque aqui você precisa ter uma noção do fatorial e do número binomial, que você acaba aprendendo aqui, ó, a questão de número binomial, tá? E aí tem um detalhe: o fatorial você aprende aqui também, tranquilo? Então são tópicos conectados. Engraçado que ele trouxe a probabilidade junto com essa parte de análise combinatória, mas assim, ó, é separado. Tá? Entenda que probabilidade vai cair separado. Você pode ter uma questão ali que você precisa calcular a quantidade de números a partir de uma contagem e tal, mas você tem a formação separada de uma da outra, beleza? E de novo, isso aqui de probabilidade é tudo. E aí você não utiliza uma noção aqui de distribuição binomial não, tá? Você vai até probabilidade condicional, eventos independentes. Noções básicas de estatística, só que quando ele fala básica, é interpretação de gráfico, média, moda e mediana.
Beleza? Então você não tem aqui uma citação a respeito de desvio padrão, de variância, não. Então é mais tranquilo. Sexto, matrizes determinantes e sistemas lineares. Turma, aqui engloba tudo, tá? E lembrando que quando você for estudar sistema linear, lembra que você pode resolver por substituição e você também pode resolver por uma regra de Cramer, que é associado a uma matriz e um determinante. Geometria analítica, você tem tudo de geometria analítica, tá? Distância entre pontos, interpretação de gráfico, área de um triângulo dentro de um plano cartesiano, equação da reta geral, equação reduzida, posições relativas, você tem tudo aqui. Funções, normalmente, turma, é difícil cair essa parte aqui, ó. E aí ele coloca mais como função afim, função quadrática, função exponencial e função logarítmica, é o que realmente cai com uma frequência maior. Turma, se você tiver uma dificuldade muito grande, a parte de trigonometria não estuda não, tá? De longe é um dos tópicos mais difíceis do edital, certo? E se cair é no máximo uma questão, então você tem aí esse direito de errar. Tem coisas que realmente você precisa priorizar, beleza? Cai bastante geometria plana, e isso aqui é tudo de geometria plana, mas quando eu falo tudo, saiba assim, ó, saiba trabalhar com ângulos, depois área de figuras planas, beleza? Principalmente área de figuras planas e semelhança de triângulos, que cai bastante. Alinhado à geometria plana, você tem a geometria espacial, que é quando você percebe a noção de profundidade, consequentemente, você tem a ideia de volume. E aí você tem os principais sólidos. Você tem a ideia de poliedros, você tem a ideia de prisma, pirâmide, troncos de cilindro, etc. Tá? E ele colocou aqui, ó, cálculo de áreas e volume de cilindro, cone e esfera. Beleza? De novo, aqui é tudo. E é uma questão certa. Aqui e aqui. Beleza? Fica de olho, não é uma prova simples, a gente tem que ser muito bem realista, tá? É uma prova densa, que você precisa ter realmente uma base. Parece que ele foi projetado para um adolescente que está saindo do ensino médio agora. É o cara que vai fazer a prova do Enem e ele quer tirar esse cara do Enem e jogar lá para ser oficial da PMSP. Beleza? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, bons estudos e fui!